Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Thiago Barbosa e neste vídeo o artigo aqui que iremos falar hoje será esse, né, cujo título é On Prehistoric Linear Programming and the Theory of the Earth, né, do autor aqui Richard. Né, o artigo aqui, né, estará na descrição do vídeo para quem quiser consultar depois. Pois bem, é um artigo bastante interessante que eu escolhi aqui, na minha opinião. Ele é um artigo que vai tratar de vários assuntos, diferentes áreas, né? Vai tratar de assuntos como regressão linear, como programação linear, né? Da parte da otimização, e também sobre uma aplicação que é muito interessante, né? Uma aplicação que foi para resolver um problema que foi muito pertinente nos séculos passados. A ideia, né, geral do artigo é que vamos explorar o trabalho desse cara aqui, que é o Roger Joseph Boscovich, que foi um padre jesuíta e cientista natural que ele desenvolveu algoritmo, ele formulou, na verdade, um problema e ainda desenvolveu um algoritmo que era para minimizar a soma de diferenças absolutas. A gente vai entender mais adiante, né, como que isso se encaixa aqui nesse problema. E o objetivo dele foi para tentar ajudar num problema, diante de um problema histórico, que era para determinar qual que era a forma da Terra, né, qual que era o formato. E o autor aqui ele vai fazer uma comparação, vai fazer depois uma conexão desse método antigo para o algoritmo simplex, que é um algoritmo aí para resolver problemas de programação linear. Então, espero que vocês gostem, curtam aí o vídeo se vocês aprenderem, né, alguma coisa e bons estudos. Dando continuidade ao vídeo, para que possamos entender, né, um pouco mais sobre os conteúdos do artigo, é interessante a gente ter um contexto histórico ao qual aqueles eventos ocorreram. Pois bem, uma pergunta, né, uma dúvida que era bastante pertinente para os cientistas naquela época, né, estamos falando do século XVII e século XVIII, era a seguinte: qual é o formato da Terra? Isso é uma dúvida bastante pertinente que tinha várias aplicações, né? Dependendo do formato da Terra, isso poderia afetar na forma como os mapas, né, são feitos, ou seja, afetar áreas como a cartografia, poderia afetar também áreas como a navegação, né, dependendo do formato da Terra, isso poderia alterar ali o planejamento de diversas rotas, então era um problema de grande interesse para os cientistas e para algumas pessoas naquela época. Pois bem, naquela época acreditava-se que a Terra fosse uma esfera redonda, né, totalmente uniforme. Era o que se acreditava na época. Entretanto, o astrônomo aqui, John Richter, ele apresentou evidências que iam contra essa crença de que a Terra fosse perfeitamente redonda. Bom, o que que Jean Richter percebeu? Ele, ao colocar os mesmos pêndulos em diferentes regiões da Terra, ele percebeu que eles sofriam uma força gravitacional diferente. Por exemplo, quando ele colocava um pêndulo aqui mais para a região equatorial, mais para o centro aqui da Terra, ele percebia que o pêndulo sofria uma força gravitacional muito maior. De contrapartida, quando ele posicionava os mesmos pêndulos, né, o mesmo pêndulo, numa região mais ao extremo aqui da Terra, por exemplo, aqui nos polos, ele via que o pêndulo sofria uma atração gravitacional menor. Portanto, se indicava que a Terra ela não teria esse formato perfeitamente redondo, porque senão a força gravitacional teria que ser igual em todas as regiões. Então, em seguida, o Newton ele teorizou, né, ele hipotetizou que na verdade o formato da Terra seria uma elipsoidal. O que é uma elipsoidal? É basicamente como se fosse uma esfera achatada. Né? Ao invés de você ter uma circunferência totalmente perfeita, você tem na verdade uma elipse. Né? Imagina que você tem aqui uma elipse em 2D e essa elipse aqui ela foi rotacionada em torno do seu eixo menor.
né? Digamos aqui que seja o eixo menor da minha elipse, e você rotacionou. Então é como se você tivesse obtido ali uma esfera, né, um pouquinho achatada, né? De acordo com Newton, essa seria, né, o formato mais apropriado ali para a Terra, e que explicava esses fenômenos como o do pêndulo. Pois bem, dando continuidade, né, como Newton tinha feito a hipótese, né, de que a Terra na verdade seria uma elipsoidal, né, as pessoas deram ouvido a ele, então eles assumiram que a Terra tivesse esse formato e fizeram a seguinte pergunta: qual que é a elipticidade da Terra? A elipticidade, né, que é dada por essa expressãozinha aqui, ela vai medir justamente qual que é o grau de achatamento, né, da minha elipsoide. Isso aqui, lembrando, isso aqui é uma figura, né, em 3 dimensões, não 2 dimensões. Então, é a medida que vai dizer o quanto que a Terra, né, seria achatada. Quanto mais próximo de zero isso aqui for, significa que o grau de achatamento é menor e aproxima-se mais de uma esfera. E quanto maior, mais achatado seria a Terra. Pois bem, então, com base nisso, foram feitas várias expedições, né, navegações, enfim, para poder conseguir medições, né, medições físicas, para tentar mensurar qual que seria essa elipticidade. Entretanto, as diferentes medições elas tinham valores diferentes, né? Assim, em cada parte da Terra, às vezes eles conseguiam medições diferentes, às vezes por conta da própria geografia do local, ou por conta dos equipamentos, ou por questões humanas mesmo. Bem, as diferentes medidas que eles obtinham eram todas diferentes entre si. Aí um problema que surgiu foi como que poderemos lidar com essas discrepâncias nos dados. Aí foi daí que o Boscovich começou seus trabalhos. Pois bem, para prosseguirmos aqui com o nosso conteúdo, é interessante a gente olhar como que essas medições, né, eram feitas, como que essas medições eram obtidas, né, para poder determinar a curvatura da Terra, nosso problema original. Então, suponha que a gente deseja medir aqui a distância entre o ponto A e o ponto G. Só que a gente não pode fazer isso diretamente, né? A gente poderia simplesmente usar algum equipamento e andar aqui em linha reta até o ponto G. Só que suponha que isso não seja possível, né? Tem algum obstáculo aqui que impede. Então precisamos fazer isso de forma indireta. Então uma técnica muito comum que foi utilizada, né, e que é bastante usada aí na topografia, é a técnica de triangulação, que é uma técnica que consiste basicamente em trigonometria e geometria básica, né? Pois bem, a ideia da triangulação é você formar uma cadeia aqui de triângulos de forma que você vá chegando até o ponto G, desde o ponto A até o ponto G. E você vai obtendo sempre lados que são conhecidos. Então, a primeira coisa é você escolher uma base e fazer uma medição precisa dessa base, né? Vamos supor aqui escolher a base AB. Então, com o equipamento, a gente vai e faz aqui a ligação entre AB. De forma que essa ligação ela é conhecida. Ela tem um comprimento conhecido. Então, a gente tem aqui um comprimento A. Aqui. Deixa eu escolher aqui outra cor. Tem que ter um comprimento A. Certo. Aí, nós ligamos aqui essa base a um vértice comum, né? Vamos ligar aqui ao vértice C. E também, por meio de instrumentos, nós calculamos o ângulo da base. Ou seja, calculamos aqui esse ângulo alfa e esse ângulo beta aqui. Automaticamente, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180, obtendo alfa e beta, a gente automaticamente obtém um ângulo gama aqui, né? Já que gama vai ser simplesmente 180 menos alfa
menos beta. Porém, a gente consegue também determinar todos os outros lados, em particular, esse lado aqui, esse lado B, vamos chamar assim, vamos chamar esse lado aqui de C. Esse lado B aqui, através de uma relação muito conhecida da trigonometria, que é a lei dos senos. Né? A lei dos senos diz que o lado, que num triângulo, os lados dividido pelo seno do ângulo oposto a esses lados são sempre constantes. Ou seja, a gente tem que A dividido por seno de gama é igual a C dividido por seno de beta, que é igual a B dividido por seno do ângulo oposto ali, que é o alfa. Então aqui a gente obtém que B é igual a A vezes seno de alfa sobre seno de gama. Pois bem, e aí o processo se repete. Né? Agora a nossa nova base será que esse lado B, né, o vértice BC desse triângulo inicial, nós ligamos ali, por exemplo, até o vértice E, ligamos ali o vértice E, nós calculamos aqui o ângulo, novamente ali com instrumentos de medida, esse ângulo aqui, alfa linha, e esse ângulo aqui, beta linha. Calculamos isso aqui, né, utilizando novamente a lei dos senos, obtemos aqui a medida do lado D. E aí, novamente, você faz aqui a ligação dos vértices. Podemos, por exemplo, ligar aqui o B no D. Vou fazer aqui o B no D. Depois ligamos o E no D novamente. Calculamos os ângulos aqui da base, né? Aí, tá difícil aqui. Aí, o ângulo aqui da base, novamente. O D aqui é conhecido. Calculamos esse ângulo. Obtemos aqui o lado, né, pela lei dos senos. E vamos construindo aqui nossa cadeia de triângulos até que chegamos no ponto G. Mas repare que a distância não vai ser... Mas assim, suponha que a gente foi fazendo essas medições de forma que a gente tenha o comprimento aqui desses lados, ó. Desses lados aqui que eu vou marcar aqui em verde, ó. Vamos, por exemplo, tomar esse lado aqui, ó, esses segmentos aqui. Isso aqui não é a distância, ainda não representa a distância entre A e G. Porém, a gente pode obter ela da seguinte forma. A gente considera um segmento imaginário que liga, por exemplo, de A para D. Vamos imaginar esse segmento aqui, de A para D e de D para G. A gente vai conseguir obter as medidas desses segmentos laranjas utilizando a lei dos cossenos, porque a gente conhece o lado verde e conhece também os ângulos aqui formados. A gente conhece esses ângulos aqui, que eu estou destacando aqui em verde, né? Espero que dê para entender. Então a gente vai conseguir formar esses lados aqui laranjas imaginários. Eu vou chamar eles de L1 e L2. Né? A gente descobre, aplica aqui a lei dos cossenos. Né? A lei dos cossenos aqui, só para ficar claro. A lei dos cossenos, ela é dada por C ao quadrado, que é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2AB, vezes seno de alfa, onde alfa é o ângulo que é oposto ao ângulo C. Então, dando prosseguimento, né, agora que a gente viu como é que essas medições eram feitas, né, por meio da triangulação, tem um pequeno detalhe.
né? Um pequeno detalhe, que aquelas medições, né, com a triangulação, a gente não pode considerar linhas retas. Por que a gente não pode considerar as linhas retas? Porque a gente sabe que a Terra ela possui curvatura. Então, se esses triângulos eles forem construídos apenas com retas, a gente vai obter medições imprecisas, obviamente. A gente tem que considerar que, na verdade, cada reta daquele triângulo, né, cada aresta daquele triângulo é, na verdade, um arco de meridiano. Então, não é algo totalmente reto, é algo mais ou menos assim, ó, mais ou menos curvo, mais ou menos assim. É, mais ou menos assim, né? Não é totalmente reto, é curvo por causa da própria curvatura da Terra. Então existe, né, uma fórmula, né, um modelo que se utiliza para calcular essa medida L desse arco de meridiano. Essa fórmula aqui é dada por essa expressão, L igual a alfa mais beta seno de θ, onde esses parâmetros aqui, alfa e beta, são desconhecidos e precisamos determiná-los, né? Esses são parâmetros a se determinar. Então, para determinar quais esses parâmetros devemos utilizar, existem vários métodos, né? Por exemplo, em 1750, o astrônomo Meyer criou o seu método, né? O método de Meyer, que é um método heurístico para estabelecer quais seriam os melhores parâmetros. Porém, é aí que vai entrar Boscovich, né? Com o seu método, com o método que é o objeto de estudo aqui, o método de Boscovich, que vai ser justamente onde ele entra aqui na história. Né? Basicamente aqui o Boscovich ele vai desenvolver, né, um método para escolher da melhor forma possível esses parâmetros alfa e esses parâmetros beta, para que assim a gente consiga medir com a melhor precisão cada arco de meridiano e podemos assim, né, determinar a curvatura da Terra. Então é a partir daqui que vai entrar os trabalhos do Boscovich. Dando continuidade aqui ao vídeo, nós chegamos aqui na parte do método de Boscovich, né, que vai ser o método fundamental para poder determinarmos ali as medições, né, minimizar os erros das medições de forma a termos os dados apropriados. Então, lembrando aqui o nosso objetivo, dado os LI e θI das observações, né, que são as observações obtidas aí de forma experimental, temos que determinar um alfa e um beta desse modelo aqui, um alfa e um beta desse modelo aqui, né, parâmetros de uma curva que minimize o erro das observações. Então é um problema aí de regressão linear. Então aqui o que, é que eu tenho? Eu vou ter aqui um eixo aqui dos meus dados, fazer assim. Vou ter aqui o conjunto aqui dos meus dados θ e o conjunto dos meus dados LI, θI. E, evidentemente, eu vou ter um conjunto aqui de observações, né? Conjunto aqui de medidas ali obtidas experimentalmente. De comprimentos aqui das minhas geodésicas, das minhas retas. Só que, né, como já foi discutido, na verdade, como existe a curvatura da Terra, aquelas retas ali não modelam muito bem as distâncias. Então a gente precisa tratar de geodésicas. Então é basicamente isso que essa fórmula aqui faz. Ela vai pegar nossas marcações aqui, que são nossas medições obtidas, onde L são as arestas lá do nosso triângulo, né, das nossas triangulações, e ele vai, com base aqui nesse modelo, tentar buscar aqui uma reta de forma que a gente consiga aproximar os nossos dados ali obtidos, né, que são retas, em geodésicas, com base nessa curva aqui.
Então, esse aí vai ser o nosso objetivo aqui desse método. Então, dando prosseguimento, né, o nosso objetivo para determinar esses parâmetros iniciando aqui o modelo, a gente pode escrever o nosso modelo aqui para todo LI e θi, né, que são as nossas observações que a gente obteve, né, de forma experimental. A gente pode escrever como LI, deixa eu aumentar aqui, LI igual a ZI mais alfa mais beta vezes seno ao quadrado de θi. É a mesma coisa aqui do meu modelo aqui original, a única coisa é que eu adicionei esse ZI, que é um fator de correção, né, que vai fazer a correção, né, das minhas observações que irão ali divergir. Né? Então, para cada observação ali, eu posso adicionar um fator, né, positivo ou negativo, para corrigir a minha medição. Aí aqui, né, eu só escrevi aqui o ZI em função aqui dos nossos outros dados. Aí a gente vai, de fato, para as hipóteses de Boscovich. Né? O que essa hipótese diz? As hipóteses aqui 1 e 2, elas dizem que o somatório desses fatores de correção, né, desses erros, o somatório deve ser zero, e o somatório dos módulos desses fatores de correção, do módulo desses erros, deve ser mínimo. Isso aqui vai garantir que eu consiga obter parâmetros alfa e beta que realmente são boas aproximações para os valores ali que eu medi. Então, o Boscovich, né, historicamente, ele acaba fazendo uma resolução muito mais geométrica, só que essa resolução é um pouco confusa, né, e desnecessariamente descomplicada, nas palavras do próprio Laplace. Laplace ele foi uma pessoa que, né, um matemático que ele vendo essa solução do Boscovich, ele reescreveu a solução de forma analítica. Mas assim, a essência, né, da ideia é do Boscovich. O Laplace ele só reescreveu analiticamente. Então, a forma que ele fez, para a gente fazer que nem o Laplace, né, para o nosso entendimento ser maior, a gente vai acabar reescrevendo um pouco essa nossa expressão. Então, a gente faz aqui uma pequena substituição. A gente reescreve que seno ao quadrado de θi é xi e li é igual a yi. Fazendo a simples substituição. Aqui substituímos os dados. E aí vem um passo aqui interessante. Isso aqui são valores aqui, são igualdades que valem para índices. Né? O i vai variando de 1 até n. Então, se eu tenho essa igualdade garantida para n índices, então se eu fizer o somatório aqui de ambos os lados, essa igualdade vai permanecer. Então veja que aqui eu utilizei algumas propriedades de somatório, né, porque o somatório ele tem essa propriedade distributiva, e eu já distribuí aqui com sinal negativo. Então, o somatório de ZI vai ser igual a esse somatório aqui de YI, menos o somatório de alfa, menos o somatório aqui de B vezes XI. Só que, por hipótese, o somatório de ZI é igual a zero. Então, continuando aqui, a nossa reescrita, continuando aqui com a nossa reescrita, nós temos que zero, né, o somatório ali por hipótese é zero, é igual. Eu vou abusar aqui um pouco agora da notação. Somatório de YI menos o somatório de uma constante, né, variando de i até 1 até n, pela propriedade de somatório, vai ser n vezes essa constante. E uma constante aqui, aparecendo aqui no somatório, a gente tira ela aqui do somatório, né, deixa só o valor ali com o índice que está variando. A gente pode colocar aqui o n em evidência, ficando assim. A gente pode dizer 0 é igual a n que multiplica somatório, ou melhor, colocar aqui 1 sobre n vezes o somatório de yi menos o alfa
menos 1 sobre n vezes beta vezes somatório de xi. É uma manipulação algébrica, né? Totalmente válida. Se eu fizer aqui novamente a distributiva, eu volto para minha expressão original, obviamente. E aqui, como é zero aqui desse lado esquerdo, né, eu posso, inclusive, passar esse zero aqui dividindo, né? Zero não é um valor, o n, no caso, é diferente de zero, então eu posso fazer isso, ficando aqui com essa expressão. Mas por que eu fiz essa manipulação? Porque a gente vai poder reescrever o seguinte. Isso aqui, 1 sobre n vezes o somatório dos valores aqui variando de 1 até n, é justamente a definição de média aritmética. Então isso aqui, na verdade, é y barra, e isso aqui vai ser x barra. De forma que teremos 0 igual a y barra menos alfa menos beta vezes x alfa. Perdão, beta vezes x barra. Daqui a gente tira que nosso alfa é igual a beta vezes x barra menos y barra, né? Deixa eu ver aqui se isso está certo, exatamente. No caso, menos alfa, né? Porque aqui eu passei isolando aqui, mas se eu fosse, eu passei menos alfa, né? Porque eu passei esses aqui para a esquerda, né? No caso, é mais fácil passar o alfa ali positivo, e aí fica y barra menos x barra. Fica aqui, né? Passando alfa para a direita, né? Melhorando aqui, fica y barra menos beta x barra. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega essa expressão que a gente obteve e substitui em 1. Substituindo em 1 na nossa expressão, que é essa expressãozinha aqui, ó, né? Substituindo aqui, a gente vai obter, eu vou ser bem direto aqui, a gente vai obter que Zi vai ser igual a yi menos y menos beta, que multiplica xi menos x barra. Ou seja, o que a gente obteve de interessante? Vou chamar isso aqui de 2. A gente conseguiu expressar o nosso ZI em função de apenas uma variável, que é essa variável beta. Porque o YI, eles são as medições, isso aqui já é dado. XI também já é um valor dado, que é o θi, que é o seno quadrado de θi. Os θi eles são obtidos por meio da observação. Então, a gente facilitou, né, colocou o problema numa só variável, e se a gente conseguir achar a beta, a gente automaticamente determina o alfa por meio dessa igualdade aqui, ó. Por meio dessa igualdade, se a gente conseguir achar o beta, a gente consegue determinar o alfa também. Agora a continuação, né, que a gente conseguiu reescrever um pouco mais a nossa expressão, né, obtida aqui, nós vamos passar para, de fato, o algoritmo, né, descrito de forma analítica por Laplace. Então, com base aqui na nossa expressão, né, expressão 2, a primeira coisa é que vamos tomar aqui algumas hipóteses. Vamos supor aqui que o nosso xi menos x barra é diferente de zero, né? Para todo i, né? Para i igual a 1, 2, 3, até n. Porque se isso aqui ocorrer, né? Se o meu xi menos x barra for igual a zero para algum i, então o meu zi, né? O meu fator de erro, vai ser yi menos y. Ou seja, vai ser um valor que é constante.
Então, o fator de correção não precisaria entrar nessa conta. Então, vamos considerar que xi menos x barra é diferente de zero. Então, a gente vai fazer a seguinte escrita aqui. Nós vamos dizer que beta-i vai ser igual a y, a yi, na verdade, yi menos y barra dividido por xi menos x barra. É o que o autor, né, do artigo fala de um pré-processamento dos dados. Bem, nesse caso aqui a gente pode supor, né, sem perda de generalidade, que o nosso denominador ele é positivo. Por que a gente pode fazer isso? Porque essa expressão aqui ela é igual a menos yi menos y barra sobre menos xi menos x barra. Ou seja, se esse aqui for negativo, eu posso multiplicar em ambos os lados por menos 1, que eu torno o meu denominador positivo. E se ele já for positivo, então eu só multiplico aqui por menos 1 aqui por menos 1, né? Faço a divisão e não vai alterar nada. Então, sem perder de generalidade, eu posso supor que o meu xi, o meu denominador, né, nessa expressão aqui bi, ele é positivo. Então, a gente vai fazer essa escrita para todo i, né, para ir variando de 1, 2, 3 até n. Então, eu vou chamar todos os meus numeradores. Eu vou chamar de ci. Todos os meus denominadores eu vou chamar de hi. Dessa forma, eu vou ter a seguinte expressão. Eu vou ter que o meu bi vai ser igual a ci. Estou falando bi, mas na verdade é beta, gente, perdão. Né? Beta é igual a ci vezes hi, para ir variando de 1 até n. E eu vou alocar colocar todos esses meus fatores aqui bi em forma decrescente. Ou seja, eu terei que B1, beta 1 é maior que beta 2, que é maior que beta 3, assim por diante, até o último termo, que é beta n. E aí, nesse caso, utilizando essa reescrita aqui, eu consigo reescrever a minha função aqui zi, ou melhor, a minha hipótese 2, né, a minha função zi, em função de beta apenas. Eu consigo definir uma função φ, consigo definir aqui uma função φ de beta, que vai ser igual somatório de i igual a 1 até n do módulo de hi vezes beta vezes ci. Estou novamente reescrevendo aqui a minha expressão. Repare que essa expressão aqui ela é equivalente a zi. Ó. Isso aqui é, na verdade, equivalente a zi, essa expressão que está dentro do módulo. Porque se eu trocar aqui minha hi, ó, eu posso fazer aqui com que a minha... Posso fazer algumas manipulações aqui algébricas, de forma que eu consigo reescrever essa minha expressão aqui, hi vezes beta menos ci, e retornar para essa expressão aqui original. Eu deixo como um exercício aí para vocês tentarem fazer.
né, chegar que isso aqui é equivalente ao ZI. Né? Eu não farei isso, mas vocês podem fazer aí como uma espécie de exercício. Eu não vou fazer isso para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então, por fim, né, como um algoritmo, né, no algoritmo lá, você define mais uma variável, você vai definir f igual ao somatório de igual a 1 até n de hi, e você vai definir um c igual ao somatório de igual a 1 até n de ci. E agora, o que você precisa fazer é encontrar um R tal que R é um valor inteiro, certo? Encontrar um valor inteiro tal que o somatório de I igual a 1 até N de HI é maior ou igual que 1 meio de F. Legal? Na verdade, aqui não é N, aqui na verdade é R. É o meu inteiro. Então, né, acredito que seja isso. Ou seja, o menor valor de R que eu conseguir encontrar, tal que essa condição aqui seja satisfeita, então a razão. Então a razão BR, ou seja, o menor inteiro que satisfazer isso aqui, então quando eu voltar aqui no meu BI, substituir isso aqui, yr menos y barra dividido por xr menos x barra, eu vou estar obtendo o meu beta, que é o valor mínimo. E obtendo beta, obviamente, eu volto para essa igualdade aqui e consigo obter alfa. Ou seja, eu consigo obter exatamente o que eu queria. Os meus valores alfa e beta que são mínimos, né, que são ângulos mínimos. Quer dizer, parâmetros mínimos, no caso. Essa passagem aqui, né, foi bem rápida. Na verdade, no artigo, ele demonstra, né, o porquê disso aqui, porque que R é mínimo, satisfazendo essa condição. Essa demonstração aqui não vai ser no escopo desse vídeo, porém o artigo está na descrição, obviamente, então você pode dar uma olhada, né, entender ali os passos, as coisas que foram feitas. A demonstração disso aqui não vai ser abordada aqui, mas a ideia é essa. O Laplace ele pegou a ideia do Boscovich e apenas escreveu de forma analítica. Mas ele já havia pensado nisso há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás do que o próprio Laplace. Então esse aqui é o método de Boscovich, né? Escrito de forma analítica. Dando continuidade, né, à parte final do vídeo, é a parte do artigo em que o autor ele faz ali, né, a conexão entre o problema de Boscovich, né, o algoritmo de Boscovich que ele fez, com programação linear. Então, para a gente lembrar, a programação linear ela é uma área da otimização, né, que trata de minimizar ou maximizar funções, funções, né, cujas essas funções e restrições são todas lineares. Né? Então, o problema de otimização, você tem um fenômeno e quer, né, descobrir um valor máximo ou mínimo para a realização, né, desse seu fenômeno. Eu gosto de dar um exemplo, né? Por exemplo, você tem uma fábrica, né, e é de interesse, né, que você, como dono da fábrica, queira determinar o custo de reparos, né, de certos equipamentos, e você quer fazer esse custo de forma que quer fazer esse reparo, né, de forma que o custo seja o menor possível. Então, esse aí seria um exemplo de um problema de otimização. E a programação linear é a parte que vai cuidar das funções, né, e restrições que são lineares, né, polinômios ali do primeiro grau, né, com o valor da variável sempre no primeiro grau. E, bem,
existe um método, né, escrito pelo cientista Dantzig, que é o método simplex, que é um dos algoritmos mais clássicos para resolver, né, para achar uma solução para problemas de programação linear. Então, um PPL, né, um problema de programação linear, ele tem essa forma aqui, ó. Você vai minimizar, é um somatório aqui da nossa função objetivo, né? A gente chama isso aqui de função objetivo, né? E aí você vai minimizar CJ vezes XJ. XJ são as variáveis de decisões e CJ é só um coeficiente que acompanha. Sujeito a conjunto aqui de restrições de igualdade, né? Aí J vezes XJ igual a BI, né? Onde A e B são coeficientes aí. E também XJ, né? Nesse modelo, supõe que as variáveis XJ são todas positivas. E aí, nesse caso, você consegue entrar com esses dados aqui num algoritmo simplex, né? Um algoritmo computacional, e consegue resolver o problema. Então, lembrando que o problema de Boscovich, eu até anotei aqui, ó, se baseava nisso aqui, ó, que é minimizar a soma dos módulos dos erros, né? Tinha que ser mínimo. E esses EIs eles também precisavam satisfazer essa igualdade aqui, né? Lembrando que o ZI, ele, na verdade, que o YI e o XI menos X barra, né, eles estão aqui em função de ZI. Então a gente queria minimizar o erro da soma dos módulos e satisfazer aqui essa igualdade, né, de restrição. Porém, isso aqui ainda não se parece nada com de programação linear. A gente precisaria reescrever. Então, a primeira coisa que a gente precisaria reescrever seria a nossa função objetivo. A gente pode dizer que, fazer a seguinte substituição, dizer que ZI, né, porque aqui é uma função modular, a gente quer uma função linear, é igual a UI menos VI, onde U e VI são maiores ou iguais a zero, e ainda o produto de UI por VI é igual a zero. Ou seja, eu consigo aqui ter todos os valores, né, possíveis de ZI. Quando o I for positivo, né, for positivo, né, um I for um valor positivo, significa que o VI é zero. Por que o VI é zero? Porque eu estou dizendo que o produto dessas variáveis é zero. Então, isso aqui só vai ser zero se somente se os dois forem zero, um valor possível, ou se um deles for zero e o outro for... se um deles for zero, no caso. Então, quando o meu I for positivo, né, o meu I acontecer, significa que o meu VI é zero. E quando o meu I for zero, significa que o meu VI aqui vai ser um valor negativo, vai ser um valor positivo, né, porque eu estou dizendo que ele é maior do que zero, e aí vai ser um valor negativo com esse menos aqui. Então, eu consigo cobrir todos os valores de ZI. E isso aqui também, daqui a gente tira aqui o módulo de ZI, vai ser igual ao I mais VI. Então, a gente consegue reescrever a nossa função aqui objetivo. E essa restrição aqui, a gente lembra que xi menos x barra e y menos y barra são constantes, né? Então, tá tudo certo. O que falta aqui a gente reescrever é esse beta aqui, porque ele ainda é uma variável livre. Mas a gente pode escrever esse beta como sendo igual a beta linha menos beta duas linhas, onde beta linha e beta duas linhas são valores maiores do que zero. Com isso eu consigo, né, abarcar todas as possibilidades, né, dos valores que beta pode assumir. Então, fazendo aqui essas modificações, a gente pode reescrever então o problema de Boscovich como sendo minimizar o meu ZI, que eu conseguia reescrever como UI mais VI, né?
módulo de ZI, em somatório, igual a 1 até N, certo? Sujeito a. Como o alfa ele é determinado em função de beta, então o beta também, o alfa já é determinado por beta, né? Então eu vou reescrevê-lo aqui, mas a gente poderia reescrevê-lo em função de beta também facilmente. A gente já viu isso anteriormente. No caso aqui eu escrevi, como eu fiz a substituição, eu escrevo beta linha menos beta duas linhas, que multiplica xi menos x barra igual a yi menos y barra. Lembrando que isso aqui é uma constante. Essa primeira parte aqui também, o alfa mais o beta linha menos beta 2 vai ser uma constante. Isso aqui vai ser as minhas variáveis de decisão. Então, a minha restrição aqui está nessa forma, de AIJ vezes XJ igual a BI, né? E as restrições ali de não negatividade, onde beta linha, beta duas linhas, UI e VI são todos maiores ou igual a zero. Então, o que o artigo ele vai nos mostrar? Ele mostra que o problema de Boscovich ele pode ser reescrito como problema de programação linear e que o algoritmo, né, o próprio algoritmo de resolução, aquele algoritmo mais geométrico proposto inicialmente por Boscovich, que foi depois feito uma resolução analítica por Laplace, ele mostra que o algoritmo é bastante parecido com a forma que o método simplex resolve o problema de programação linear, né? Sempre ali nos vértices ótimos, né? Porque essas restrições vão formar um poliedro, né, de várias dimensões, e o simplex ele vai buscar exatamente as soluções ali no vértice. Então o artigo mostra que, na verdade, esse problema aqui, Boscovich, né, o algoritmo de Boscovich, poderia ser também aplicado para os mesmos problemas que o algoritmo simplex é aplicado. Por isso que no título do artigo ele fala de prehistoric, né? Porque seria a primeira vez, né, que a formulação em programação linear e simplex teria surgido, né? Bem antes do que o algoritmo simplex do próprio Dantzen, que só veio a ocorrer lá em 1947. Então a contribuição do artigo é justamente essa, é preencher essa pequena lacuna, né? Ele até fala que a função dele é realmente essa, não é fazer uma mudança de paradigma, mudança nos textos, não. É só propor essa pequena lacuna que as pessoas não olhavam muito para esse fato, né, de um problema tão antigo já ter, na verdade, conexão com algo que foi desenvolvido muito tempo depois. Então, esse aí é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa. Até mais. Olá pessoal, só passando aqui para finalizar, vou deixar aqui um bônusinho, né, falando aqui acerca do artigo, que é os exemplos numéricos, né, após toda essa explicação, né, que vocês puderam ver aí no vídeo, o autor ele faz aqui uns exemplos numéricos para a gente entender o método. Então aqui ele supõe, né, essas entradas aqui fictícias, né, para x igual a 4, 5, 2, 3, 1 e y igual a 12, 10, menos 6, menos 27, menos 10. Esse t aqui significa que a matriz transposta, então é como se o vetor de verdade, o x, fosse na verdade um vetor, né, em colunas, o mesmo vale para o y, né? E ele faz aqui os exemplos, né? Ele denota a função objetivo sigma, que ela é dada por essa expressão aqui, né? Como vocês podem ver aqui, a função objetivo que a gente tem que minimizar. E, mais uma vez, esse e elevado a t é basicamente um vetor de vários 1's, né? Um vetor de 1, do tamanho desse vetor u e do vetor v, né? Respectivamente, é apenas um vetor 1 que é de forma transposta, né? Novamente, de forma de colunas. E aí ele faz aqui as entradas, né? Ele coloca aqui na forma tabular de programação paramétrica e procura
né, os breakpoints, né, que eles chamam aqui. Que esses breakpoints são basicamente os pontos em que vai haver uma mudança ali da solução ótima. Porque o que acontece? Nessa parte aqui da programação paramétrica, temos aqui esses breakpoints, que são os pontos onde aquele parâmetro, né, aquele determinado parâmetro vai deixar de fornecer uma solução ótima para o problema. Então, basicamente, esses breakpoints eles vão ser pontos ali do vértice, né, do polígono, porque na programação linear, quando você pega ali o conjunto de restrições, você vai formar um polígono, né, de várias dimensões, dependendo da quantidade de variáveis do problema. E aí a solução, né, do problema vai estar justamente ali naqueles vértices. Então, o algoritmo ele vai examinar, né, os breakpoints e vai comparar, né, todos eles, né, ele não precisa percorrer todo o conjunto viável, né, de soluções, ele só precisa percorrer nos breakpoints, nos vértices, e ele vai comparar, né, entre esses breakpoints quais são, né, os maiores, né, qual é o maior, né, ou nesse caso, como é um problema de minimização, vai procurar o menor entre todos os breakpoints, né, utilizando aqui, e para esse exemplo fictício ele encontra que o valor 2, né, é o valor que vai minimizar. Ele usa aqui o argumento, né, que o valor da função, né, da subjetivo, ele vai diminuindo, 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 até que ele chega num ponto em que a derivada muda de sinal, né? Ou seja, a derivada mudou de sinal, ficou crescente. Né? Aí no cálculo, né, a gente tem um teorema bem conhecido, né, que é o teorema da primeira derivada, né, que diz que se uma derivada, né, ela vai de uma função, ela vai mantendo o mesmo sinal, e de repente ela muda, né? Porque a derivada ela é justamente a taxa de crescimento da função. Aqui, por exemplo, a derivada é negativa, né? Ou seja, a função vai diminuindo, até que em um ponto a derivada se torna positiva e a função começa a crescer. Então, nesse ponto aqui em que teve, né, a diferença de sinal aqui da derivada, é justamente aqui o meu ponto mínimo, né? Esse é o método que é o chamado critério da primeira derivada. E aqui ele acha que o 2, né, é o valor mínimo aqui dessa função para o parâmetro. No caso, para o parâmetro R. Aí para o R ele vai usar aquela razão que a gente já viu, né, y menos y barra dividido por x menos x barra, né, onde o x barra e o y barra são as médias da minha observação, e ele vai conseguir, né, determinar o valor beta. E como a gente já determinou naquela vez que o beta ele é dado em função do, na verdade, o alfa, né? Ele pode ser obtido em função do beta, né? A gente conseguiu achar uma expressão em que relaciona o alfa em função do beta, a gente consegue achar o alfa e o beta e conseguimos construir a reta que melhor aproxima, ou melhor, que melhor reduz os erros dos conjuntos de observações. E aqui ele vai mostrar aqui mais uns exemplos, né? Simplesmente aqui uns exemplos numéricos. Aqui ele dá uns exemplos mais realistas. Inclusive ele utiliza os dados que foram de fato coletados por algumas expedições, né? Que foram usados de fato por Boscovich, né? Obviamente as fontes aqui disso tudo vai estar aí na descrição, né? O artigo já está lá. Vocês podem ali dar uma olhada e verem aqui esse exemplo. Só queria fazer essa parte aqui para complementar, né? Para deixar o vídeo aqui mais completo, né? E bem, a semelhança, né, com a questão paramétrica, né, é o ponto-chave do artigo, né, novamente reforçando que, de fato, tudo o algoritmo de Boscovich, né, que ele mostra, de fato, ele encontra a mesma solução e, em essência, ele faz coisas equivalentes que um algoritmo simplex, né, na programação, em particular na programação paramétrica, né, porque aqui a gente está trabalhando com os parâmetros, né, porque o parâmetro vai ser os diferentes valores de tipos de erro, né. Então ele, né, reforçando mais uma vez, ele mostra que essa resolução, se você for tentar fazer tanto usando um solver, né, que tem na internet, aí você pode procurar solvers aí de programação linear, ou utilizando o mesmo método Boscovich, em ambos você vai chegar nos mesmos resultados, né? Mostrando que os dois algoritmos são realmente equivalentes. Bom, é isso, né? Eu queria complementar e até mais.